Bom dia a todos. Então nós vamos falar, dando continuidade ao livro Nosso Lar, o item 14, Elucidações de Clarencio, que são os esclarecimentos então que Clarencio vai fazer para André Luiz. Pulsava-me precipite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para aquela irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar aos desejos da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse os meus propósitos mais íntimos, exclamou então firme, pronto a ouvi-lo. Eu imagino o André Luiz devia estar igual eu aqui agora, né? Desesperado aqui dentro, né? Então, nós vemos assim na lição anterior que o João de Jesus fez. Então, nós observamos a entrevista dessa senhora, que ela estava já no nosso lar durante 6 anos. E ela, todos os trabalhos que foram passados para ela, que ela foi convidada a fazê-los, essas oportunidades que ela teve de realizar aqueles trabalhos, em todos eles, ela achou uma desculpa, fugindo aos deveres. E essa atitude dessa senhora, então, foi crucial para que Clarencio não conseguisse ajudá-la no seu pedido de vir até aqui à terra para ajudar os seus filhos. Então, essa senhora, ela foi considerada incapaz, incompetente para vir aqui na terra, servir, ajudar, cuidar dos seus filhos. E essa conversa, então, que antecedeu ao atendimento de André Luiz, fez com que André Luiz raciocinasse: o que eu estou fazendo aqui? E essa conversa, então, que antecedeu, André Luiz percebeu que Clarencio usou de sinceridade. Apesar da conversa de Clarencio ser assim, falar assim de uma forma muito caridosa e carinhosa para com aquela mulher, magoar aquela mulher chorosa, porque a provocou em André Luiz daquela conversa um receio dentro dele, né? Porque nós não gostamos de ouvir as verdades. Toda vez que nós ouvimos as verdades nos magoam, e nós gostamos apenas de ouvir aquilo que nos convém. E André Luiz, então, naquele momento ali, ele pensou em recuar. A sua consciência fizeram refletir na condição de doente que ele ainda era, nas observações de trabalho do médico espiritual, como o Henrique de Luna, que cuidou de André Luiz. E ele sabia, então, e o André Luiz, ele tinha certeza de ele não estar preparado para desempenhar no nosso lar a função de médico espiritual. Embora o desejo deles, o seu desejo íntimo, era de ser médico em nosso lar, mas só que André Luiz ainda nem estava de alta e ele ainda recebia cuidados médicos. Então, André Luiz ia solicitar instintivamente qualquer serviço de médico em nosso lar. Embora a indecisão que me dominava, entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os mesmos erros humanos
dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade senão correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos, quer dizer, títulos nobres, ou acadêmicos, esta ideia me equilibrava a minha tempo. Bastante confundido, falei. Então, ele conversando com Clarencio. Tomei a liberdade de vir até aqui rogar os seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus místeres. Agora a generosidade do nosso lar me conduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Clarencio fitou-me longamente, como a identificar-me intenções mais íntimas. Já sei. Verbalmente você pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo você sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor te honrou a sua personalidade na terra. Até aí, as palavras dele eram como se fosse um jato de esperança, de conforto que eu recebia no meu coração, com gestos confirmativos, dizendo sim, é isso mesmo, que eu estou sentindo. Depois, de uma longa pausa, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai, ele nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque os seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer dificuldade do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer a sua clínica. Prosperou-se tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, você cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho que Jesus o conduziu. Ante aquele olhar firme, bondoso ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Então nós vamos ver que Clarencio quis esclarecer para André Luiz que as facilidades que ele teve aqui na terra não valorizou e fizeram com que ele perdesse a oportunidade de ser um profissional, um médico profissional mais humano, mais espiritualizado. O que ele quer dizer para nós assim? Que o médico, ele precisa conhecer o seu paciente. É isso que Clarencio quis falar para André Luiz, Diz para ele assim que a vaidade, o orgulho, o egoísmo afloraram em seu espírito, prejudicando o raciocínio, fazendo que ele procedesse de forma errada. Então Clarencio ele mostra que aqui na terra, quando nós passamos por dificuldades, nós aprendemos a valorizar muito mais aquilo que nós temos. A riqueza ela é valiosa sim, só que André Luiz, ele ganhou tudo de forma muito fácil dos seus pais. E isso fez com que a vaidade, o orgulho, iludisse ele nessa vida aqui da terra. Porque André Luiz, ele valorizou muito o seu cargo. Como nós sabemos, ele foi Carlos Chagas. Pesquisador, ganhador de vários prêmios, homenageado tanto aqui no Brasil como fora do país,
porque ele contribuiu muito aqui com a humanidade ao descobrir a causa da doença do mal de Chagas. E isso então trouxe a André Luiz muitos elogios, louvores aqui no plano físico. Só que lá no plano espiritual, o julgamento é de uma forma diferente. Então nós vamos ver aqui agora. Porque Clarencio, quando ele conversa com André Luiz, de forma alguma ele quer magoar André Luiz. Mas ele precisa falar a verdade, para fazer com que André Luiz entenda a necessidade de destruir o homem velho, enterrar o homem velho que ele viveu aqui na terra, para ele viver lá no mundo espiritual de uma forma diferente. Então, conforme Clarencio falava para André Luiz memorizava a sua existência aqui na terra. Então ele lembrava da sua infância, da sua juventude, da vida de estudante, a formatura dele, as atividades de médico, a sua família, as conquistas que ele teve. Aí ele conclui assim, que ele poderia ter realizado tudo de uma forma diferente, de uma forma muito mais produtiva. Respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar os meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Impulso muito nobre, disse Clarencio, sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é um convite do Pai para que o homem penetre nos templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro dos seus divinos serviços do planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão, você recebeu uma ficha de médico, penetrou no templo da medicina, mas a sua ação lá dentro não se verificou em normas que nos autorizem a endossar os seus atuais desejos. Então nós vemos que André Luiz, após considerar esses esclarecimentos de Clarencio, ele pede então uma oportunidade de trabalhar na área da saúde no parque hospitalar onde estava internado. Clarencio lhe esclarece que a profissão que nós exercemos na terra, lá no mundo espiritual, é como se fosse uma ficha. Então nós vemos, meus irmãos, o impacto que isso vai representar para nós lá no mundo espiritual. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, meu reino não é deste mundo. Aquela história da rainha, uma realeza terrestre, toda pomposa. Quando ela chega no mundo espiritual, ela é considerada uma plebeia, né? Nós temos os exemplos de grandes empresários, né? Os políticos, os médicos, advogados, o Papa, o Gregório, né? Que nós assistimos na peça Libertação.
E André Luiz? Foi Carlos Chagas, importantíssimo aqui no plano físico, acostumado a receber elogios, prêmios, ser convidadas a festas, a jantares. Todas as portas para André Luiz aqui na Terra estavam abertas. E aí? Ele desencarnou. Como que foi a recepção de Carlos Chagas no mundo dos espíritos? André Luiz, né? Ele foi recebido como suicida, tratado como um animal, como um marginal, ou como uma pessoa qualquer. Todo título que nós carregamos aqui na Terra, no mundo espiritual, acabou. Tudo, não temos mais nada. Então, Clarencio, diz André Luiz, né? Como transformá-lo de um momento para o outro em um médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Não nego a sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. E que diz de um botânico que alinhasse definições apenas com exames em cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas ela não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhes as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros de salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns e para essas execuções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Então nós vemos que André Luiz, aqui no exercício do médico profissional que ele era, ele observou apenas o corpo físico do paciente. Ele não observou o ser imortal que somos. Por isso, Clarencio diz a ele que ele não se preparou para dar sequência ao profissional médico no mundo espiritual. Então, as profissões que nós exercemos aqui na Terra é uma ficha lá no mundo espiritual. Nós precisamos valorizar os nossos trabalhos servindo aos homens e também servindo a Deus. Então, André Luiz diz assim, né? Fiquei atônito, não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico reduzido à ficha de ingresso nas zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei o ministro do auxílio que retomasse o fio das elucidações. Então, conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para o nosso serviço aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo um esforço muito grande para conter as lágrimas, pedi humilde, submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Então André Luiz, após ele ter sido chamado de suicida, maltratado, escarnecido lá no umbral, ele ainda não havia se conscientizado
a importância da boa execução, e não do título, da ficha, né, que nós carregamos aqui na Terra. Como ele mesmo diz, ele ficou atordoado com as informações de Clarencio e calou-se então ao perceber que os seus conceitos de vida estavam totalmente errados. Clarencio então arremata, dizendo a ele sobre aquilo que André Luiz já havia concluído, né? Que ele não estava preparado para ser médico em nosso lar. Emocionado e humilde, ele então me pede: submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu: meu amigo, Clarencio diz a ele, né? Não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente palavras de estímulo. Você ainda não pode ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. A sua posição atual não é das melhores, entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao ministro do auxílio a seu favor. Clarencio, ele oferece a André Luiz uma oportunidade de aprender oportunamente a ser médico espiritual. Imaginemos a alegria, né, que essa oportunidade, então, ofereceu-se assim ao espírito de André Luiz, né? Quando André Luiz ouviu de Clarencio que alguém havia intercedido por ele. Ele deve ter ficado muito feliz, porque ele falou assim: minha mãe? Perguntei inebriado de alegria. Sim, respondeu Clarencio, respondeu o ministro. Sua mãe e outros amigos no coração, dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após a sua vinda, pedi ao ministro do esclarecimento providenciasse a observação de suas notas, que a examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos, muita irreflexão, mas nos 15 anos de sua clínica, também você proporcionou receituários gratuitos a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, por brincadeira. Mas o verdadeiro bem, ele espalha as bênçãos em nosso... O verdadeiro bem espalha bênçãos em nosso caminho. Desses beneficiados, 15 não esqueceram e têm enviado até aqui veemente apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. André Luiz, então, naquele momento ali, ele fica sabendo que havia pessoas intercedendo, ou seja, ajudando, orando. E esta informação trouxe a ele uma grande alegria. E ele tinha certeza que só poderia ser a sua mãe que o ajudava. Clarencio nos informa uma coisa assim muito importante, porque ele diz a André Luiz que ele tinha solicitado ao ministro do esclarecimento suas notas, e nela tinha muita imprevidência, numerosos abusos e muita reflexão. E eu pensei, meu Deus, imaginei que vamos deparar
com semelhantes informações sobre nossas ações quando desencarnarmos. André Luiz, ele realizou 6.000 consultas gratuitas. Somente 15 oraram por ele, que foram aqueles que ele plantou a semente da simpatia. E mais uma vez eu pensei, quantas pessoas vão orar por mim, a Leonor, quando eu desencarnar? Nem médica eu sou. Vamos refletir, meus amigos, porque nós temos os nossos parentes, amigos, amados que desencarnaram. Quantas orações nós fazemos para eles? Para agradecê-los de ter convivido com a gente na nossa vida. Os nossos tios, primos, avós, bisavós, tataravós. Hoje está na moda tataravô, né? Está vivo junto com a gente. Quantas vezes nós oramos? Nós temos exemplos nos nossos centros, tantos espíritas, amigos que desencarnaram. Eu pensei em alguns. Vocês vão pensando. Tio Amadeu, a tia Luísa, a tia Jandira, que a gente usa o nome dela no nosso grupo vocal, a dona Rita, o Oswaldo Cordeiro, a Dora. Tantos amigos que nós precisamos sempre estar lembrando e fazendo orações para eles. Então, concluindo a sorrir, as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou: aprenderás lições novas em nosso lar e depois de experiências úteis, cooperará efetivamente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante e pela primeira vez chorei de alegria na colônia. Oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso se cale o coração no grandiloquente silêncio divino. Clarencio diz a André Luiz que ele tinha muito que aprender no nosso lar. André Luiz, naqueles momentos ali que ele esteve frente a frente com Clarencio, ele percebeu, ele refletiu que aquele importante médico, aquele cientista, aquele fisiologista, aquele médico famoso aqui do plano físico, havia desaparecido, como se fosse uma ficha rasgada e jogada lá no lixo. Então, após esses momentos ali, André Luiz viu tanto que ele tinha aprendido. E uma enorme esperança, assim, uma enorme alegria tomou conta do coração de André Luiz. E ele concluiu dizendo para nós: ó, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso lembrar, é preciso se cale o coração no grandiloquente do silêncio divino. E nós, somente eu, né? Agradeço muito ao André Luiz, né? Por esses livros, por esses exemplos que ele trouxe para nós, né? Pelas bênçãos, esses ensinamentos que ele trouxe para a gente, que é uma coisa muito importante para nós. Está nas nossas mãos usá-los. E a gente agradece muito a ele e ao Chico Xavier por ter psicografado essa obra fantástica para todos nós. Muito obrigado e muita paz. Existe um oceano de matéria invisível ao redor da Terra. Nosso lar está no topo de uma cadeia de montanhas espirituais.
Apenas uma entre as milhares de cidades que pairam sobre o planeta. Câmara de retificação. Bem-vinda, minha irmã. Bem-vinda. Câmara de retificação. Isso pode não ser o céu que vocês sonharam, mas vamos cuidar de todo mundo com muito amor. Minha sobrinha chegou. Naquela maca. Câmara de retificação. Luísa. Bem-vindo. Nunca poderia imaginar as potencialidades de nossa mente. Aqui, muitos ainda mantinham a aparência de suas vidas na Terra. Mas as mudanças tinham que ser mais profundas. Tio, eu nunca imaginei que o senhor me receberia quando eu morresse. Você precisa beber, Luísa. Mamãe ficou tão triste quando o senhor morreu, tão de repente. Ela rezava sempre pelo senhor. Ah, eu sei. Como assim você sabe? As primeiras horas são as piores. Logo, logo as dores vão passar. Você já sofreu demais. Isis, o que houve com ela? Eu não quero a piedade de ninguém. Nós vamos cuidar de você, Luísa. Eu não preciso de cuidados. Tio, me ajuda a voltar. Meu noivo deve estar me esperando. Luísa, eu vou te levar para nossa casa aqui. Só vou lá, olha, as tias Judite e Yolanda te esperam. Tio, eu não tenho nenhuma casa aqui, não. Tio, me manda de volta, por favor. Luísa, calma, descansa. Eu vou preparar a sua saída. André, aproveita para observar. Tem muito para aprender aqui. Obrigado, Isis. Não me diga para relaxar. Como se sente? Viva e morta ao mesmo tempo. Sabe que eu não poderia ouvir definição melhor. Quem é você? Sou médico, Dr. André Luiz. Então me explica. Por que eu ainda sinto tanta dor? Você pode levantar um pouco, por favor? Você me permite te examinar? Isso. Será que nem depois de morta eu vou parar de sofrer? Respire fundo. Isso. Dói aqui. E aqui. Isso. Respire. Meu Deus, calma. Meu Deus, calma. Tire as mãos dela, por favor. Mas ela precisa de ajuda. Tire as mãos. Obrigada. Mas o que teria acontecido? O que foi que eu fiz? Ela estava tendo uma crise? É, mais ou menos. Quer dizer, pode-se dizer que sim. Eu sei. Me desculpe, eu sou clínico. Os diplomas terrenos. Mas o que teria acontecido se ela já morreu, então por que... Ah, o senhor estava pesquisando? Não, eu estou tentando aprender e ajudar também. Ajudar? Claro, eu preciso trabalhar. É? E com qual motivo? Eu quero visitar a minha família na Terra, preciso ter méritos para isso. Quer ter méritos? É, não é assim que as coisas funcionam aqui? Quer mesmo? Quero ter méritos, Então é vem. importante. Vem. Nosso irmão precisa de limpeza, o senhor pode começar por aqui. Mas isso é trabalho para enfermeiros. O senhor quer ou não quer? Mas eu posso ser aproveitado em tantas outras coisas, eu estudei tanto na vida. O que sabe sobre a medicina espiritual, meu Eu amigo? não sei nada, mas eu quero aprender. É que aqui existem tantas novas leis ou novas formas de aplicar velhas leis. Não. As leis são as mesmas, só que aplicadas individualmente. O que está acontecendo comigo? Recarregou suas forças? Filha querida, onde quer que você se encontre, eu quero sempre te amar. Te desejo do fundo do meu coração. Fique em paz. Fique com Deus.
Bonita a oração de sua mãe. E o meu noivo? Ele não rezou por mim? Mas ele não sabe que a vida continua? Nós nunca conversamos sobre isso. Isso não podia ter acontecido comigo. Nós nos amamos, nós íamos nos casar. Mas só porque você veio embora, o amor tem que acabar? Quando é que eu posso sair? Assim que seu tio vier lhe buscar. Agora descanse. Vai. Tente não pensar em nada. Então, amigo, como está? Lhe devo desculpas. Não. A gente só pede desculpas a quem se sente ofendido. E não é o meu caso. Eu não quis fazer mal a ela. Paciente cuida de paciente. Você estava passando para ela fluidos oriundos de sua mente fragilizada. Eu não sou um suicida. Mas não é disso que estamos falando. Desculpa. André, você ainda não está pronto. Mas ficará. Tobias, acompanhe nosso irmão.